Até agora nós já estudamos a fotossíntese. E estudamos a fase fotoquímica da fotossíntese e estudamos a fase bioquímica da fotossíntese com as 3 vias básicas de fixação de carbono atmosférico, C3, C4 e CAM. Agora nós vamos estudar a fotossíntese avaliando os efeitos do ambiente sobre a produtividade das plantas e como que a fotossíntese está relacionado com esta produtividade. E quando a gente fala de eficiência fotossintética, nós sempre estamos buscando aumentar a capacidade fotossintética das plantas, maximizar a sua eficiência, de tal forma que as plantas possam produzir no máximo do seu potencial genético. E existem diversas fases que podem influenciar nesse processo, como, por exemplo, a atividade da rubisco. Não basta que a rubisco esteja ativa, é preciso que a gente otimize as condições de funcionamento da rubisco. O segundo ponto importante é a regeneração da ribulose bifosfato, RUBP, que é o aceptor inicial de carbono na fase bioquímica da fotossíntese. Lembrando que o ciclo C3 tem 3 fases, a fase de carboxilação, a fase de redução e a fase de regeneração. A atividade da rubisco está na fase de carboxilação. A regeneração da ribulose 1,5-bifosfato está na fase de regeneração. Regeneração de quem? Do aceptor inicial de carbono, na forma de CO2. Mas existem também outros fatores, como por exemplo o metabolismo das triose-fosfato, ou seja, gliceraldeído 3-fosfato. E o que vai acontecer com essas triose-fosfato, com esse gliceraldeído 3-fosfato, está diretamente relacionado com a disponibilidade de fosfato no citoplasma. Por quê? Porque o gliceraldeído 3-fosfato formado pelo ciclo C3 dentro do cloroplasto, mais especificamente no estroma do cloroplasto, ele pode permanecer dentro do cloroplasto ou ele pode ser levado para o citoplasma. E quem faz isso é um transportador do tipo antiporte, gliceraldeído 3-fosfato, fosfato. E isso vai estar diretamente relacionado com o que vai acontecer com esse gliceraldeído 3-fosfato. Se ele vai sintetizar amido, se ele permanecer dentro do cloroplasto, ou se ele vai sintetizar sacarose, se ele for levado para o citoplasma. Além disso, essas triose-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, pode perfeitamente entrar na via respiratória glicolítica. Então, diversos fatores vão influenciar na eficiência fotossintética. E nós vamos tentar compreender alguns desses fatores. E esse gráfico nos mostra como que a luz influencia no processo da fotossíntese. No eixo X, eu tenho a luz. No eixo Y, eu tenho a simulação de CO2, que eu estou falando de fotossíntese. E aqui nós podemos ver que, à medida que eu vou aumentando a disponibilidade de luz, a minha taxa fotossintética vai aumentando, até atingir um patamar onde ela vai estar saturada, que não vai ter mais fotossíntese, não vai haver mais assimilação de CO2, independentemente da quantidade de luz que eu colocar. E eu quero chamar a atenção aqui para o primeiro momento. Quando nós temos baixa intensidade luminosa, quando ela está muito baixa mesmo, eu posso ter um processo, como está acontecendo aqui embaixo, em que eu não tenho nem assimilação de CO2. A quantidade de CO2 não está sendo nem fixado. Eu estou com valores negativos. Significa que a planta ela está liberando CO2 no meio ao invés de estar fixando esse CO2. Então a planta está respirando. Porém, a partir deste ponto, que é chamado de ponto de compensação de luz, que nós vamos entender o que é isso em outra aula relacionada com a ecofisiologia, a partir deste ponto, à medida que eu vou aumentando a quantidade de luz, eu vou aumentando a minha taxa fotossintética. E o que estava limitando a fotossíntese nesse caso era a luz. Tanto é que à medida que eu aumento a quantidade de luz, eu aumento a minha taxa fotossintética. E quando nós estamos falando de limitação por luz, quando a gente pensa na fotossíntese, está mais relacionado com a quantidade de energia na forma de ATP e de poder redutor na forma de NADP reduzido. Ou seja, o que era limitante na fotossíntese nessa fase, que vou chamar de fase 1 aqui, não era o funcionamento da fase bioquímica, não. Era o funcionamento da fase fotoquímica da fotossíntese. Porém, atingido um determinado nível energético,
À medida que eu continuo aumentando a disponibilidade de luz para o processo da fotossíntese, que eu vou chamar aqui de fase 2, o que está limitando agora não é mais a quantidade de luz, e sim a quantidade de CO2 disponível para o processo. Então, num primeiro momento, o que limitava era a fase fotoquímica da fotossíntese, em termos de disponibilidade de ATP e poder redutor. No segundo momento, à medida que nós aumentamos a quantidade de luz no ambiente, nós temos plena disponibilidade de ATP e de poder redutor, na forma de NADPH, e o que passa a limitar agora é a fase bioquímica da fotossíntese, ou seja, o funcionamento do ciclo C3. A fase carboxilativa, a fase de redução e a fase de regeneração. Então pode ser que o que esteja limitando aqui seja o funcionamento da rubisco. Pode ser que esteja limitando aqui seja a regeneração do aceptor inicial de carbono, RUBP. Então é nesse sentido que a gente vai começar agora a observar o processo da fotossíntese. Quais são os fatores do meio que afetam a eficiência da taxa fotossintética? E existem diversos fatores no ambiente que podem afetar a fotossíntese. E nós vamos focar nos fatores abióticos, nos fatores ambientais. E nesse sentido, em cada uma das próximas aulas, nós vamos focar em um desses fatores ambientais que afetam diretamente a taxa fotossintética. Nós vamos entender como que a luz afeta a taxa de fotossíntese, como que o CO2 afeta a fotossíntese, como a disponibilidade de água afeta a fotossíntese e como que a temperatura afeta a taxa fotossintética. Então é isso que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, em aulas específicas para a luz, para o CO2, para a água e para a temperatura. Era isso que nós tínhamos para falar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!